Determine as raízes dos números racionais na forma decimal. Então, eu tenho eu quero a raiz quadrada de 0,04. Observe que a raiz quadrada, quando é quadrada, não aparece o índice aqui, ou pode aparecer o índice 2, certo? Quando não aparece, é quadrada. Se não aparece, também ela é quadrada. Isso quer dizer que eu preciso de um número que ao quadrado vai dar 4. E a gente sabe que o número que vai dar 4 é o 2. 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Mais de 0,04. Aí a gente já observa que o número ele tem vírgula. Então, aqui eu tenho duas casas decimais. Uma casa, duas casas decimais. São duas casas decimais. E o índice é 2. 2 dividido por 2 dá 4. Ou 2 dividido por 2 dá 1. Não é 2 vezes 2 não, desculpa aí. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ter uma casa decimal apenas. Então, eu vou colocar, já tenho o 2 aqui, coloca a vírgula e vai dar 0,2. Se a gente fosse multiplicar 0,2 vezes 0,2, observe. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Vamos lá? Somando. 4, 0, 0. Aqui a gente olha as casas decimais. Eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais, uma, duas. Perceba que 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. Então, a gente calcula a raiz do número não nulo, ou seja, diferente de zero, certo? E depois você conta as casas decimais. Eu tenho duas casas decimais, o índice é 2. São duas casas, o índice é 2, 2 dividido por 2, 1. Então, eu tenho que ter uma casa decimal apenas, ok? 6,25. Perceba que 6,25 ele tem duas casas decimais. Então, o resultado ele vai ter uma casa decimal. Vai ser um número antes e um número depois da vírgula. Mas não sei se você está lembrado do exercício anterior, que nós já fizemos essa conta aqui. Oi, 2,5 vezes 2,5, que deu 6,25. Então, a raiz quadrada de 6,25 vai ser quanto? 2,5. Já fizemos até a conta. Então, vai ser 2,5. Ou seja, eu tenho duas casas decimais, o índice é 2. O resultado da raiz é apenas uma casa decimal. Então, aqui eu tenho raiz quadrada 0,000009. Então, aqui a raiz quadrada de 9, a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui a gente sabe que o resultado vai ter um 3. Só que o número ele tem vírgula. E ele tem vírgula. Quantas casas decimais? Eu olho depois da vírgula quantos números tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números aqui, certo? E o índice aqui é 2, que a raiz é quadrada, né? Só que ele não aparece. O 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, eu tenho 6 casas, o resultado tem que ter 3 casas decimais. Aqui já tem 1, 2, 3. Ok? Eu tenho 6 números, o resultado vai ter 3. Por quê? Porque o índice é 2. 6 números, né? 6 dividido por 2 dá 3, então o resultado vai ter 3 casas decimais. Raiz quadrada 0,0081. A gente sabe que a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Então, aqui a gente sabe que vai ter um 9. Mas quantas casas decimais? Acho que você já pegou o macete. Eu tenho 4 casas decimais, então eu vou ter duas. Duas. Por que duas? Porque o índice é 2, então eu vou ter que ter a metade de casas decimais como resultado. Raiz quadrada 0,00144. A gente sabe que a raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Então, aqui eu vou ter aqui o 12. Então, agora, tem o 12. Agora, eu vou ter aqui quantas casas decimais? Observa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. E o índice é 2, 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho que ter 3 casas decimais no resultado. 1, 2, 3. Então, aqui o resultado é 0,012. Agora eu tenho a raiz cúbica de 8. Eu sei que a raiz cúbica 0,008. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8.
dá 8. Então, aqui, eu sei que o resultado vai ser 2. Vai ter um 2. Quantas casas decimais? Observa, aqui eu tenho 3 casas decimais. E aqui eu tenho o quê? 3. Índice 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, vou ter apenas uma casa decimal. Ou seja, você observa a quantidade de casas decimais que tem aqui e o índice. A quantidade, você divide pelo índice e você vai ter o número de casas decimais do resultado. Vamos ver aqui de novo. Raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125, a gente sabe que a raiz cúbica de 125 é 5. Porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, aqui a gente vai ter o 5. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3. E qual é o número que tem aqui? 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu vou ter apenas uma casa decimal. Uma casa decimal. E eu completo com 0. Vamos ver aqui. Raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16, aqui é 0,0016. Raiz quarta de 16 é 2, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui vai ter um 2 como resultado. Observo agora quantas casas decimais eu tenho aqui. Eu tenho 4 casas decimais, dividido por 4, que é o índice, vai dar uma casa decimal. Então, aqui depende também do índice. Eu tenho a raiz quinta aqui de 32. Raiz quinta de 32 é 2. Que 2 vezes 2, olha, 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui vai dar 32. Então, aqui vai ter um 2 como resultado. Mas quantas casas decimais eu vou ter aqui? Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 números. E aqui é quanto? 5. 10 dividido por 5 dá 2, né? Então, eu vou ter apenas duas casas decimais. Então, aqui tem 1, 2. Esse é o resultado, porque aqui é a raiz quinta. Então, eu tenho 10 números dividido por 5 dá 2. Então, eu tenho duas casas decimais no resultado. Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Que 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Já que a gente sabe que tem como resultado 3. Agora, quantas casas decimais? Eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números aqui. Aqui é 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui eu vou ter duas casas decimais. Então, completa aqui. E vou ter duas casas decimais.